também um líder espiritual, ele pensou para depois dar as respostas para esse missionário Stanley Jones. Os pontos que ele diz: se os cristãos querem impactar a Índia, eles devem viver como Jesus viveu. É o primeiro, depois nós vamos meditar um pouco. O segundo, devem apresentar a fé cristã sem adulterações. E terceiro, devem enfatizar o amor, que é o centro do Evangelho. É claro que daí eu melhorei um pouco os pontos aqui, para os irmãos pegarem melhor. Gandhi, ele foi um simpatizante do Evangelho. E é interessante a história desse homem. Diz que ele não se tornou cristão por causa dos cristãos. Muitas das suas mensagens, dos seus pensamentos, foi elaborado em cima do Sermão do Monte. Ele lia muito a respeito do Sermão do Monte. Ele disse: eu gosto de Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Então depois eu conto uma frase que ele colocou, mas dentro dessa posição, muitos de nós pensamos, e muitos dos seminaristas pensam: olha, quando eu me for chamado para uma igreja, eu quero elaborar um projeto, um método para impactar aquele bairro, para impactar aquela cidade para Cristo. Não que métodos sejam errados de maneira alguma, pode até ser melhorados, trocados, mas dentro desses métodos tem que ter a essência do Evangelho. Se não tiver a essência, com certeza não vai impactar ninguém. Então, como nós sempre pensamos, e como pastor também, o pastor pensa: como eu vou impactar? Será que eu tenho que fazer um grande evento? Não sou contra grandes eventos, tá? Tenho que fazer um curso, uma metodologia que também evangelize melhor as pessoas. Também é bom fazer isso. É para isso que vocês estão no seminário, aprendendo. Mas dentro da tese do missionário, como o cristianismo pode impactar a nossa sociedade? Como o cristianismo, como nós, como cristãos, podemos impactar o lugar onde nós vivemos, aonde nós pregamos, aonde nós queremos levar o Evangelho? Aí entram os pontos desse líder da Índia, já falecido há muitos anos atrás, e que ele falou com toda a razão isso. Por que eu trouxe os pontos dele? Porque ele tem razão naquilo que ele falou. Se ele não tivesse razão, nem citaria, nem mencionaria isso. Primeiro, se nós queremos impactar o lugar onde nós estamos, nós devemos viver como Jesus viveu. Como Jesus viveu. E para saber como Jesus viveu, mesmo que já sabemos muitas coisas, ainda vai faltar algumas coisas talvez em nossa vida. E é por isso que estudamos a palavra. É por isso que buscamos mais conhecimento na palavra de Deus, e mais conhecimento acerca daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus era e é, e há de ser, como nós cantamos. Daí, se nós fôssemos resumiríamos no terceiro ponto, que Jesus era amor. Mas dentro dessas palavras, que é um desafio para nós, dentro desses pontos, dentro desse termo amor, dentro dessa virtude necessária para a nossa vida, surgem várias outras virtudes. E analisando dentro dessa virtude de amor, da vida de Jesus, Jesus era um homem de compaixão. Em Mateus capítulo 9, do versículo 34, se eu não estou enganado, só marquei capítulo 9 aqui, esqueci, mas é do 34, 35, é por ali.
que quando Jesus estava vendo aquela multidão, ele olhou para aquela multidão e teve compaixão daquela multidão. E por que ele teve compaixão daquela multidão? Porque pareciam ovelhas exaustas, cansadas, aflitas, confusas, porque não tem, como se não tivesse pastor. E não tinha pastor. Ou seja, sem orientação. Então, dentro da visão de Jesus, a sua compaixão é de olhar pessoas necessitadas, não somente do alimento, não somente de uma cura, mas a necessidade da alma. Às vezes as pessoas podem receber bênçãos e bênçãos, igual o pastor Irã citou no início, a questão de se dobrar diante do Senhor. Até um ímpio, ele pode bendizer ao Senhor, mas ele pode viver confuso para o resto da vida dele e não receber a salvação que vem de Cristo através da sua compaixão. Então nós devemos nos render diante de Cristo e pedir para que nós tenhamos compaixão. Nós passamos perto de tantas pessoas. É a mesma coisa muitas vezes que passamos perto de vários postes, vários palanques, vários objetos inanimados que não fazem nada. Às vezes passamos perto dessas pessoas e não sentimos nada por elas. Eu lembro uma história também de um jovem que, andando numa grande cidade, o nome dele era João, ele começou a olhar ao seu lado e começou a bater em seu coração um ardente amor pelas almas perdidas. Ele começou a ver tantas pessoas, um indo para lá, outros para cá, umas preocupadas, umas olhando na hora e outros no celular. Ele começou a ter dó dessas pessoas, compaixão. Quantas almas perdidas! É isso que Jesus vivia. Jesus também era um homem de consideração. Ele considerava as pessoas, entra na questão da compaixão também. Jesus, ele não desprezava pobres, cegos, aleijados, prostitutas, nem os ricos e nem líderes. Jesus tinha ouvido para todos. Jesus queria ouvir o que as pessoas queriam lhe falar, o que elas sentiam no seu coração, o que elas necessitavam. E hoje vivemos num tempo da correria, em que nós não temos tempo para ouvir, muitas vezes nem a nossa família. Não tenho tempo. E deixamos de lado. E como nós vamos impactar? Às vezes não impactamos nem a nossa família, por causa da falta de consideração. Jesus era um homem também e vivia em humildade. Mateus 11, do versículo 30. Quando ele chama: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama para aprender esse alívio. Todo esse cansaço, ele vai ser descarregado com aprendizado. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus era humilde. Mas falar que é humilde é muito fácil. Mas aí nos dias, nas vésperas ali da sua morte, ele aplicou uma ilustração incrível, impactante na vida daqueles discípulos, que eles não estavam entendendo o porquê que Jesus estava fazendo aquilo, lavando os pés deles. Ele falou: se o vosso mestre faz isso, vocês devem fazer também. Não é pensando que vão ganhar um título, que é isso, daqui, dali. Vocês têm que ser servos, têm que ser humildes. Está vendo? Sendo humilde, ele não era impiedoso, arrogante. Embora em algumas passagens nós vemos que Jesus ele tinha algumas palavras duras, mas para aqueles que o tratavam também com arrogância. Mas ele não era arrogante. Até as palavras duras eram palavras de amor. Jesus era servo, e ele diz que ele não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. Então são algumas virtudes da vida de Jesus. Ele
foi homem de dores e sofrimento, ele soube. Então, por isso que em Hebreus diz que ele sabe o que a gente sente, o que cada um de nós sentimos, porque ele passou por isso. E muitas vezes passamos por dores, sofrimentos na nossa vida, e muitas vezes queremos mostrar aquele jeito super-herói. Não, nós temos que mostrar que nós também somos homens e somos dependentes da graça de Deus, do seu favor. O segundo ponto, e aí fica a pergunta, antes de citar o segundo ponto, se nós queremos impactar o lugar onde estamos, a nossa sociedade, será que estamos vivendo como Jesus viveu? Essa é uma pergunta para mim, para você, para nós meditarmos. Será que eu estou vivendo? Estou buscando na palavra de Deus o que realmente Jesus viveu? Segundo, conforme disse Mahatma Gandhi, devemos apresentar a fé cristã sem adulterações. É interessante isso, porque Gandhi, dentro da sua espiritualidade, de ser um pensador, ele buscava ser um homem sábio. E por isso que muitos o reverenciavam pelas suas palavras. Mas muita da sua sabedoria também, muitas palavras, muitos conselhos vinham até do Evangelho de Cristo. E a pessoa sábia, a pessoa que busca algo, aquela pessoa que realmente quer entender a Cristo, ela consegue perceber algo errado também. É interessante que eu já conversei com algumas pessoas que eles estudam, buscam, e em conversas dizer, pastor, eu ouvi tal coisa em certa igreja, aqui não me pega. E realmente ele tinha razão. Que dali é uma ludibriação. Tenta iludir as pessoas, tenta ali fazer com que as pessoas caiam naquilo para fazer os desejos deles. Eu vou ficar citando aqui, aí vamos tomar muito tempo. Mas, para nós, se queremos apresentar a fé cristã às pessoas, falando, pregando, tem que ser sem adulteração. É que nem Paulo escreveu ali na segunda carta aos Coríntios, dizendo, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, ou seja, com esperteza, com malandragem, nem adulterando a palavra de Deus, modificando, aumentando algo que não é verdadeiro, ou tirando algo para satisfazer o desejo da nossa carne, das nossas intenções. Então parece que Paulo fala isso para os nossos dias. Paulo está falando para nós. E a nossa preocupação sempre é de aumentar o número de membros da nossa igreja. A nossa visão é essa, muitas vezes. É um foco errado. O nosso foco tem que ser ganhar almas, é salvar as pessoas da perdição. Agora, se está aumentando o número de membros, de almas salvas, glória a Deus por isso. E para que não aconteça isso, não precisamos procurar melhorar a palavra de Deus para agradar as pessoas, ou para falar ao ego das pessoas, ou para buscar, porque a palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios 2,17, isso a gente estava vendo ontem, Timóteo, diz assim, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus, trazendo a mensagem de salvação, de perdão, de santificação, para receber algum lucro, para ficar rico, para ser notório. E daí Paulo, no capítulo 4, ele diz, nós não pregamos a nós mesmos. Eu estou pregando para que eu seja mais parecido
conhecido, ou seja, mais notório do que o próprio Cristo. E aí muitas vezes que resiste a tentação de adulterar a palavra de Deus. O verdadeiro cristão jamais pode fazer estas manobras na palavra de Deus. Pode até convencer, muitos podem até enganar, mas se a pessoa descobre, ou se a pessoa ela começa a conhecer que aquilo ali é uma mentira, é um engano, ela pode se escandalizar para o resto da vida com o Evangelho. E foi uma das coisas que Gandhi se escandalizou. Não que isso seja justificativa para não ser salvo, mas ele se escandalizou com o testemunho dos cristãos. Ou seja, se prega uma coisa e vive-se outra. Aí não tem como, é por isso que ele falou: eu gosto de Cristo, mas não gosto dos cristãos. Isso aí não é desculpa para muitos que estão aqui. Também dizem: olha, eu estou chateado com a igreja, eu estou chateado com o pastor, eu estou chateado com o diácono da igreja. Não é justificativa. Jogar a salvação fora por pouca coisa. Gandhi talvez jogou a sua salvação fora por pouca coisa. Mas, se um cristão vive desta maneira, ele pode realmente ajudar a empurrar uma pessoa para o inferno. E terceiro e último lugar, que nós vemos do ponto, como o cristianismo ou o cristão pode impactar a sociedade onde vive. Como foi dito, devemos viver como Jesus viveu, devemos apresentar a fé cristã sem adulterações, devemos enfatizar o amor, que é o centro de todo o Evangelho. Ou seja, por Gandhi ser um pacifista, alguém que buscava ser pacífico, tratar das coisas, buscar os seus direitos, o direito do povo de um modo pacífico, sem fazer guerra, sem lutar, sem violência. Então ele realmente viu que o Evangelho era algo bom. Ele viu que a pessoa de Cristo realmente foi uma pessoa de grande importância, uma pessoa que realmente não só falou do amor, mas viveu o amor. E já que a mensagem do Evangelho se prega o amor de Cristo, e Cristo diz na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ou seja, então o centro da vida, a grande virtude da vida do cristão é o amor. Ele deve falar do amor, propagar o amor, mas acima de tudo ele tem que viver o amor. Nós temos que viver. Nós temos que buscar viver o amor. O amor não é algo instantâneo na nossa vida, não é algo: oh, Senhor, eu quero o amor, a partir de amanhã, de agora. Podemos amar, começar a amar agora, mas daqui a pouco temos uma tentação em não amar. Às vezes nos encontramos com alguém que nos ofendeu. Mas agora começou. Será que eu perdoo? Será que eu vou lá e dou um abraço naquele fulano e digo: olha, está perdoado? Todas aquelas palavras que você me disse, você até pediu perdão, eu não te perdoei. É aí que está o amor. É aí que se mostra, é aí que se centraliza o Evangelho de Cristo. Tudo começa primeiramente em amar a Deus. Se entendemos o que é amar a Deus, nós vamos começar a entender o que é amar uns aos outros. Se nós não entendemos o que é amar a Deus, é muito difícil entender o que é amar uns aos outros, que é o segundo mandamento. Por que Gandhi? Não se diz, muitos dizem que ele não converteu, gostava da mensagem evangélica, mas não converteu. E uma das frases que ele deixou
diz assim: gosto de seu Cristo, não gosto de seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Se os cristãos realmente vivessem de acordo com os ensinamentos de Cristo, como descrito na Bíblia, toda a Índia seria cristã hoje. Só podemos vencer o amor. Vencer com o amor, nunca com o ódio. Ou são palavras certas de um homem que talvez nunca se converteu a Cristo. Por quê? Segundo diz a história, que quando ele fazia faculdade, ou seja, ele era estudante de Direito na África do Sul, começou a ser impactado pela mensagem de alguns acadêmicos. E ele começou realmente a ver que a mensagem evangélica de fato era boa, para os seus ideais, para os seus pensamentos, e ele começou a ser impactado. Então ele buscou aí em um culto, e quando ele chegou em um culto na África, não me lembro bem a cidade, logo um presbítero na porta o barrou. A África do Sul tem muitos brancos, e chamou ele pela palavra kafir. Não há lugar para vocês aqui. Era uma palavra de afronta, ou seja, por ser um africano branco, então kafir era uma mesma coisa de dizer: olha, você que tem a cor mais queimada aí, não tem lugar para você nesta igreja. Mas ele diz: eu só vim aqui para adorar. A palavra dele que ele diz, segundo está escrito em algumas histórias. Olha, você saia daqui, ou senão nós jogamos você abaixo. E por isso que ele começou a ter aversão dos cristãos, não de Cristo em si, mas dos cristãos. Então, meus irmãos, para concluir, fazemos vários projetos, nos dispomos ao trabalho na obra de Deus. Queremos ser alguém usado por Deus. Queremos que nossas comunidades enchem. Queremos que realmente o Evangelho seja notório. Mas se nós não usarmos estas palavras, como Stanley Jones perguntou a Gandhi, como o Evangelho pode impactar a Índia? E ele, deixando essas palavras: vivam como Jesus viveu. Apresente a fé cristã sem adulterações. Enfatize o amor, que é o centro do Evangelho. É isso para a nossa vida. É um desafio para cada um de nós. É um desafio. É um desafio que nós temos no nosso ministério. E que Deus possa fazer isso e trabalhar isso em nossa vida. Eu digo que até mesmo depois de estar no ministério, nós devemos se dobrar. Nem o pastor Eliano falou no início do culto, se render diante do Senhor. Ele é tão bondoso, tão maravilhoso com a nossa vida. Mas que nós devemos realmente reconhecer que eu quero ser aquilo que Deus quer de mim. Ele quer que eu seja a imagem de Cristo nessa terra. Ele quer que eu fale a verdade, fale do amor, mas também fale da justiça de Cristo. E que realmente o amor, ele seja o centro da minha mensagem. Não seja para condenar, mas seja algo para salvar, para tirar a pessoa da condenação. Então que o Senhor complete em nossa vida, que o Senhor continue falando ao nosso coração e esteja abençoando a vida de cada um de nós. Vamos orar, Senhor. Grandioso Deus e Pai Celestial, eu te agradeço, porque assim como nós somos chamados, Deus, para a salvação em Cristo, e nós viemos, ó Deus, a aceitar a salvação, entender que somos necessitados da salvação através da obra de Cristo por causa do seu amor. E entendimos, ó Deus, que na nossa vida não havia amor, por mais que
em muitas situações da vida, em muitas áreas da vida, buscávamos fazer coisas corretas, coisas justas, mas não havia amor. Ó Deus amado, obrigado por isso, porque o Senhor trabalha isso, porque o Senhor nos salva, para que esse amor seja levado adiante, através da sua palavra, para que as pessoas realmente, elas sejam impactadas. Eu sei que o Senhor salva, através de um só versículo falado, através de uma só palavra, às vezes através de um testemunho, um folheto. Mas eu sei que muitas pessoas ganham Cristo por causa dos cristãos que buscam viver igual Jesus viveu, que buscam com humildade, que buscam sabedores que não são capazes de viver, mas buscam diante do Senhor, que buscam pregar a palavra de Deus de maneira genuína, de maneira verdadeira, de maneira que as pessoas venham entender de fato o Evangelho e sejam salvas pelo poder do Teu Evangelho, da Tua presença que converte as pessoas. E ó Deus amado, que o Senhor trabalhe essa questão do amor em nossa vida todos os dias. Isso começa dentro do nosso lar, começa dentro da nossa casa. Ó Deus, continue essa obra. Nós queremos, Pai, somos necessitados e queremos realmente, ó Deus, não só falar do amor, mas queremos viver esse amor. Nos ajuda, Pai, nos abençoe. Abençoe a cada um de nós aqui, Pai, para que realmente a nossa vida, o nosso cristianismo, a nossa fé, ela tenha impacto na vida das pessoas, Pai. Eu peço a Deus por tudo isso e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Marcos, por essa mensagem inspirativa no coração de cada um de nós. Meus irmãos, nós quero um aviso importantíssimo. As nossas aulas retornarão na quarta-feira de cinzas, chamado cinzas do calendário, né? Então, quarta-feira, as aulas estarão retomando no CETEL. Mas aí é feriado e tal, mas o calendário vai continuar. Quarta-feira nós vamos ter aula normal, ok? Feito? Nós vamos terminar com a palavra de oração e agora depois nós vamos subir até o CETEL, porque nós temos 2 aulas hoje ainda. O módulo Ômega tem aula comigo de Apocalipse e Tessalonicenses, e o módulo Beta tem livros históricos, não, epístolas gerais, ok? Então o módulo Beta tem epístolas gerais, ok? Então que Deus possa estar falando conosco última parte do CETEL dessa questão das aulas. Nós vamos nos pôr em pé, por favor, meus irmãos. Então, para os alunos externos que estão aqui hoje à noite, toda quinta-feira, os 2 primeiros horários é aqui na igreja lá Paraná, ok? Então, os alunos externos, toda quinta-feira, vocês podem vir direto para cá, depois a gente sobe e a gente vai ter a continuidade das nossas aulas. Bom, ok? Eu quero pedir que o nosso irmão presbítero Luiz, despeça-nos com a palavra de oração. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Por ter nos conduzido até aqui para ouvir a sua palavra e aprender mais de ti. Muito obrigado, o Senhor tem nos dado força, saúde, para perseverar no seu nome, Senhor. Obrigado, Deus, e que cada um agora vai retornar às suas casas, que siga em paz, que o Senhor possa conduzir com segurança em suas casas. Os seminaristas em nosso seminário, que possam aproveitar o máximo que puderem. Amém. E aprender mais de ti, Senhor. Amém. Para aprender e a ensinar junto contigo. É assim que nós oramos e te agradecemos em
nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos, uma ótima noite.